Fala pessoal, beleza? Vou gravar uma aula aí sobre mudança de caráter. A aulinha vai ser bem bacana, hein? Bastante calma, uma aulinha que vai gerar um pouco de dúvida, beleza? Vou mostrar a teoria aí já um pouco na prática hoje. Pessoal aí da mentoria, essa aula eu vou disponibilizar tanto no conteúdo gratuito quanto no conteúdo pago. Porém, no conteúdo pago vai ter uma aula a mais que eu vou gravar, dando uma incrementada ali, alguns detalhezinhos ou outro. Fechou? Mas vai ser um conteúdo muito bom aí, até mesmo gratuito. Então vamos lá, o que seria mudança de caráter? Mudança de caráter, ela é um sinal de fraqueza. Como assim um sinal de fraqueza? Lembra que nós falamos que o mercado ele trabalha fazendo a impulsão e a correção, certo? Então vamos exemplificar aqui, ó. Nós estamos numa tendência de alta, onde o preço ele faz um fundo, quebra um topo, certo? Vamos aqui. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma quebra, um boss. Um boss aqui. Aqui nós temos um fundo, nosso higher low. E aqui nós temos o nosso higher high, certo? Nosso higher low. Aqui, nosso fundo. Aqui o nosso higher high. Aqui, higher high. Aqui nós temos o nosso movimento de swing, né? Nosso swing institucional. Aqui, swing low. Nosso swing low. Deixa eu colocar ele assim. Show de bola. E agora, o que nós precisamos? O preço ele está de alta, certo? Então ele impulsionou, lembra? Ó, impulsão, correção e impulsão. Então agora para nós surfarmos essa correção aqui, ó, o pullback, nós precisamos de um sinal de fraqueza. E aí que entra a mudança de caráter. A mudança de caráter ela vai dar um sinal para a gente de que a correção pode estar acontecendo, pode estar iniciando. Lembrando que é um sinal de fraqueza, não necessariamente que ela vai fazer a mudança de caráter, que vai continuar. Ou melhor, continuar não, que ela vai dar início à correção, tá? Tem que somar as informações, a questão da liquidez, a questão da onde o preço está, se ele está em um ponto de interesse, entendeu? Se ele já capturou a liquidez ou não. Então é um contexto, beleza? Vai sair, pelo amor de Deus. Sair querendo cravar topo e fundo, qualquer mudança de caráter, né? Então, ó, deixa minha água aqui do lado. Nós temos essa impulsão, nós temos um fundo, agora nós precisamos definir um higher high, certo? Temos aqui a nossa demanda. Vou exemplificar aqui uma demanda. Tá, e o preço ele vai fazer o quê? O que seria a mudança de caráter? A mudança de caráter é um impulso, o preço ele vai fazer um impulso, daí ele vai fazer uma correção aqui, ó, e ele vai limpar o topo anterior, válido, e ele também vai limpar o último fundo válido. Ele vai tirar a liquidez de ambos os lados para depois dar início ao movimento de correção. Então, a mudança de caráter seria aqui, ó. O preço ele vai fazer um recuozinho aqui, ó. Daí ele vai limpar o topo. Não, limpou o topo, certo? Agora nós temos esse último fundo válido. Ele vai limpar o último fundo. Aí beleza. Aí já nós temos a nossa queridíssima mudança de caráter.
Nós limpamos a liquidez do último topo. Então, limpamos a liquidez, colocamos um X. E aqui nós temos a nossa mudança de caráter. Aí, beleza. Aí agora o que você vai fazer? Você vai marcar seu ponto de interesse aqui. Você vai vender aqui nesse ponto de interesse. Ou melhor, você já pode considerar esse aqui o seu topo, seu higher high. Então, esse aqui já pode ser o seu swing high. Pode ser aqui o swing high. Você vai marcar aqui a sua supply. Aí você vai esperar o preço se aproximar aqui da zona. Vamos exemplificar aqui que nós estamos em 15 minutos, tá? Então, deixa eu colocar aqui 15 minutos. 15 minutos. E aqui também, 15 minutos. É, show, né? Aí, fez a mudança de caráter em 15 minutos. Beleza? Aí você vai marcar sua mudança de caráter aqui em 15 minutos. Por isso ele vai se aproximar da sua zona de 15 minutos. Daí ele vai fazer a mudança de caráter em 1 minuto. Daí você surfa todo esse movimento. E alcança a sua zona, seu ponto de interesse de 1 minuto, de 15 minutos. Sim. Daí ele limpa ó, o último topo, limpa o último fundo. Daí o que você vai fazer? Limpamos aqui o topo. E limpamos esse fundo. Aí você vai marcar aqui a mudança de caráter de 1 minuto. Perdão, vai marcar a zona de supply de 1 minuto. E vai vender nesse ponto aqui. Até o seu ponto de interesse lá de 15 minutos. Beleza? Então esse é um jeito aí de surfar o pullback, né? De nós surfarmos essa correção. Beleza? Agora, quando o preço ele dá início à correção, ele vai fazer o quê? Ele vai vir fazendo essas subquebras aqui, certo? Ó. Cadê esse boss? Esse boss. Daí ele vai corrigir. Vai fazer outra subquebra. E assim ele vai vindo. Até ele alcançar o seu ponto de interesse aqui de 15 minutos. Quando ele alcança o seu ponto de interesse, o que pode acontecer? Ó? Pode acontecer. Por isso ele pode fazer uma mudança de caráter antes de chegar. Ele faz uma correção, uma impulsão, antes de chegar no seu ponto de interesse. Então, ele ainda não alcançou o seu ponto de interesse. E ele vai fazer uma mudança de caráter. Limpa o fundo. E limpa também o topo. E aí, ó, o que é isso aqui, ó? Quando você vê uma mudança de caráter que ele ainda não alcançou seu ponto de interesse, né? Seu ponto ali de compra. É uma indução, tá? É uma armadilha. Então você pode chamar isso aqui de uma indução. Vou colocar aqui, ó, uma indução.
Isso aqui é uma indução. Por quê? Ele está chamando você para comprar para gerar liquidez para o mercado, entendeu? Então ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai consumir, ele pode até, melhor, deixa eu exemplo ele ficar melhor aqui, ó. Ele vai fazer a mudança de caráter, aí você vai marcar aqui o seu ponto de interesse, né, para comprar, seria a sua demanda. Daí você vai começar a comprar. O que, que pode acontecer? Ele pode até criar uma indução aqui, ó. Você vai ir comprando, tudo mais e tal. Daí ele vem, estopa você aqui, ó. Aí você tá comprando, né? Fez aqui a mudança de caráter em 1 minuto, ó lá, bonitinho. E você tá seguindo aí o que foi estabelecido, né? Você vai marcar aqui seu ponto de interesse de 1 minuto. Pra poder comprar, né? Daí ele estopa você e ele dá aqui o toque na zona de demanda. Daí, ó, ele fez essa impulsão. Qual que é o seu último topo? É esse daqui, tá vendo? Então a sua mudança de caráter está aqui, ó. E ele limpou a indução. Então ele limpou a liquidez aqui do fundo, ó. E agora, para ele confirmar a mudança de caráter, o que, que ele precisa fazer? Deixa eu. Não, deixa eu assim. Ele precisa limpar aquele topo lá em cima, certo? Se ele limpa aquele topo lá em cima, aí ele faz a mudança de caráter. Já encostando aqui na zona de demanda. Encostou na zona de demanda. Criou a indução, tudo bonitinho. Estamos aqui em zona de desconto, né? Daí ele faz o quê? Ó? Ele vem, faz um recuo aqui, ele não limpa aquele topo, ele vem aqui e limpa o fundo. De novo. Aí o que, que vai acontecer? Você vai atualizar o seu topo. O seu topo não é mais aquele agora. O seu topo é esse daqui. E o seu fundo também. Você vai atualizar o seu fundo. Quer tirar daqui, põe aqui. Quer chamar isso aqui de indução? Chama de indução. Indução. Aí ele limpa seu fundo. Daí ele vai limpar seu topo. Isso em 15 minutos, tá, galera? 15 minutos ele limpa o seu topo. Daí agora você vai marcar seu ponto de interesse aqui, ó. E vai marcar seu ponto de interesse em 15 minutos. E vai esperar a mudança de caráter em 1 minuto. Fiz a mudança de caráter em 1 minuto. Aí você pode comprar. Por que que você pode comprar? Isso aqui já é um operacional, beleza, mano? É um operacional já. Pode utilizar isso aqui, ó. Comprando em uma zona D. Desconto. Você vai esperar a primeira indução. Ele fez a indução, você vai esperar a mudança de caráter. Tá? Tô explicando só o que é a mudança de caráter, né? Alcançou seu ponto de interesse. Ele limpou 15 minutos, né? 15 minutos. Pode ser 15, 5 minutos, sei lá. Daí agora ele fez a mudança de caráter em 1 minuto. Aí você compra. Por quê? Porque você está acreditando que, vou lá, se você puxar uma fibra aqui, né? Comprando abaixo dos 50%, ó, tá vendo? Comprando uma zona de desconto. Você pode estar falando que você vai comprar na formação de um higher low para ele buscar o seu higher high. Então você quer buscar a quebra aqui desse topo, tá? Esse aqui já é um operacional. Só usando a mudança de caráter e um pouquinho, né, da indução aí. Tá? Então, recapitulando.
Se ele fizer essa mudança de caráter antes de chegar no seu ponto de interesse, fica esperto, tá? Que pode ser uma indução. O primeiro toque aqui, vocês já sabem, né? Eu já subi aí até no conteúdo gratuito. Que o primeiro toque sempre, ou melhor, na maioria das vezes, vai ser a indução. Então você pode pegar aqui essa compra e ele fazer isso daqui, ó. Dar o segundo toque. Ou até mesmo, você pega essa compra, né? Daí ele vem. Deixa eu pegar um menor aqui, ó. Você vai pegar essa compra, né? Daí ele vai e tal, você tá acreditando que ele vai embora. Daí ele vem, estopa você de novo. Daí ele já dá o segundo toque. Daí ele faz aqui a mudança de caráter de novo. Vai embora. Daí já seria o segundo toque. Você sabe que ele pode também dar o terceiro toque, tá? Então você já sabe tudo isso, né? Não preciso perder tempo aqui falando de novo sobre isso. Eu não assistiu a aula sobre armadilha, tá? Ou melhor, né? Eu acho que eu vou subir essa aula antes das aulas de armadilha. Então, já tem aí uma aula sobre armadilha, tá? Então, tá, já tem uma aula sobre armadilha. Então, isso aqui é uma armadilha, tá? Ele pode aqui dar o primeiro, segundo, terceiro toque dentro do seu ponto de interesse. O que que ele pode acontecer também, ó, é ele consumir essa liquidez externa. Ele consumir aqui o seu swing institucional, tá? Ele pode fazer isso aí também. Beleza? Então, nós já vimos como que nós vamos utilizar a mudança de caráter, certo? Para vendas, né, dentro de uma tendência de alta, nós vamos buscar uma mudança de caráter para poder surfar uma correção, né, uma pullback, uma correção. Dentro da estrutura, quando nós tiver alcançado já o ponto de interesse, nós vamos buscar uma mudança de caráter para continuação da tendência, tá bom? Agora, vamos aqui para a prática. Deixa eu aqui, esse desenho mal apagado. A mudança de caráter. Quando a gente vai falar sobre mudança de caráter, eu aprendi a fazer uma leitura candle a candle. Então, lembra que eu falei ali que nós vamos esperar o preço ele fazer uma impulsão, fazer uma correção e ele limpar esse topo e limpar esse fundo? Então, essa é a leitura que nós vamos fazer candle a candle. Como assim? Deixa eu pegar aqui, ó. Imagina que nós estamos em uma tendência de alta, né? Aqui, tal, beleza. Nós queremos surfar o pullback. Fizemos a quebra ali e tal. Tem aquele exemplo ali que a gente fez. Ó. Temos a nossa quebra. Aqui, perdão. Boss. Seu higher low. Pode pôr aí a cor que você quiser. Nosso higher low. Aqui o nosso higher high. E agora nós queremos definir um higher high, certo? Então, quando nós vamos considerar uma mudança de caráter? Vamos lá. Nós temos aqui a nossa impulsão. Então, beleza. Agora a leitura vai ser candle a candle. O que nós precisamos? Que um candle ele não viole a máxima do anterior, para nós considerarmos uma correção. Como assim? Toda vez que nós tivermos deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, fazer uns candles aqui. Então nós temos um candle de alta aqui, certo? E para a mudança de caráter,
nós vamos usar a leitura dos pavis, tá? Então, se um pavio ele fizer uma uma violação da máxima anterior, se ele fizer um corpo maior do que o anterior, nós vamos considerar um candle de continuação, um movimento de continuação. Então, assim, imagina que nós temos esse candle, ele deixa esse pavio, então ele deixou esse preço mais alto, então esse aqui é o nosso topo. Até então, você está esperando uma mudança de caráter para você possivelmente surfar um movimento de correção. Aqui no topo. O topo, deixa eu aumentar aqui. E aqui deixa eu pegar uma outra coisa para definir o fundo. Aqui o fundo. Embaixo. Então nós temos esse candle. Esse é o candle mais alto, esse é o preço mais alto, certo? Então para nós definirmos um topo, nós precisamos que o preço ele faça um back, uma correção, certo? Aí, ó, o que pode acontecer? O preço ele vem e faz um outro candle. Esse aqui fechou, né? Ele abre um outro candle dessa forma aqui, ó. Aí qual que é o seu preço mais alto? Esse candle ele não violou a máxima do anterior, então já você vai atualizar. Deixa eu pegar aqui também. Você vai atualizar seu topo. Beleza, atualizei esse topo. Esse aqui é um candle de continuação. Agora ele não fez uma correção, tá vendo? Daí esse candle ele finaliza. Daí agora sim vem um outro candle e faz uma pequena correção. Então ele fez uma pequena correção, show de bola. Aí você já tem o seu topo que não foi violado, tá vendo? Nem pelo corpo e nem pelo pavio. Lembra que pode ser, nós consideramos aqui um pavio também. Se o pavio ele fez isso daqui, ó, aí você já não vai considerar, vou dar um zoom mais aqui, você não vai considerar um topo, você vai atualizar o seu topo de novo, beleza? Mas aqui nesse exemplo, nós demos aqui, ele não violou, ele ficou bem assim, ó, ele ficou dentro, tá vendo? Esse aqui ainda é o preço mais alto. Vamos lá, cor desse negócio aqui. Preto. Vou deixar. Não, preto é muito estranho. Vou deixar cinza mesmo. Aí, meio estranho, né? Mas tá bom. Então ele deixou aqui o nosso topo, né? E fez agora sim, ele fez uma correção. Lembra lá que eu falei, ó? Você vai fazer, precisar que o preço ele deixe um topo. Ele deixou um topo, ó. E agora ele precisa fazer uma correção. Então ele fez uma correção. E agora você já tem um topo e um fundo definido. Qual que é o seu topo? É esse preço mais alto. E qual que é o seu fundo? É esse daqui. Agora você já tem um topo e um fundo definido para mudança de caráter, tá, galera? Para mudança de caráter. Aí, show de bola. Aí esse candle ele fecha e abre um outro candle também de baixo. Desse jeito aí. Um pouco aqui. Aí ele violou o seu fundo, não violou? Então, o que vai acontecer? Você precisa agora atualizar o seu fundo. O seu fundo vai ser no preço mais baixo. Atualizei o fundo. Lá, atualizei o fundo. Agora já tem um topo, um fundo definido. Agora, o que o preço pode fazer? Ele vem e faz um movimento de alta. Ele finaliza o candle e ele não viola nem o corpo, nem a mínima.
viola o fundo. Então agora nós temos um fundo que foi respeitado. Daí ele faz esse candle e o pavio, vou dar um exemplo só com o pavio, ó. O pavio do candle que nasceu, ele vem e viola o topo. Então, se ele viola o topo, agora o que que ele precisa? Lembra lá que nós precisamos, ó, violar o topo e depois violar o fundo para uma tendência de alta. Então, agora, se ele violou o topo, nós precisamos que ele viole o fundo. Ó, eu não gosto, vou já dar um exemplo que vai acontecer isso na prática. Quando o mesmo candle ele viola o topo e viola o fundo, assim, tá? Ele vai lá, geralmente acontece quando tá com movimento de notícia, isso, ó. Ele vai lá e faz isso aqui, ó. Eu não gosto muito não, tá? Eu evito pegar. Então nós precisamos agora que ele viole nosso, nosso fundo aqui, tá? Desculpa aí se apareceu o barulho do cachorro latindo, tá? Nosso fundo aqui precisa ser limpo. Daí nós temos aqui, ó, o nosso outro candle, que ele vai acontecer o quê? Ele vai fechar esse candle aqui. E nós precisamos agora que ele viole nosso fundo. Pode ser o corpo, como pode ser apenas o pavio também. Pode ser tanto o corpo quanto o pavio. Daí ele não violou o fundo. Tá vendo? Ele não violou o fundo. Então, beleza. Você vai ter que ficar esperto o quê? Para ele confirmar a mudança de caráter, ele precisa violar o fundo. Enquanto ele não violar o fundo, ele não confirmou a mudança de caráter. Então aqui, ó, você já pode fazer o quê? Você já pode atualizar até mesmo o seu topo. Ó, aqui, vai ficar ali esperto com esse topo, tá? E você já pode considerar isso aqui uma limpa de liquidez. Então, você já pode até mesmo marcar aqui, ó, limpa de liquidez. Beleza. Mas ainda não está a mudança de caráter confirmada. Você precisa que ele limpe esse fundo aqui, tá? Pelo amor de Deus, presta atenção, né? Daí ele vai aqui, ó, e deixa esse candle. E observa o movimento que esse candle fez, ó. Observa esse movimento aqui, ó. Vamos desenhar esse movimento, ó. Ele foi até lá em cima. Ele foi até lá embaixo. Ele foi até lá em cima. Foi até lá embaixo. Agora, se ele vai até lá em cima, ó. Você concorda comigo que agora o seu fundo não é mais esse, e agora sim esse daqui, ó? Por quê? Porque esse daqui ele fez um movimento de correção. Esse inside candle, né? O que seria um inside candle? É um candle que fica dentro do outro. Ele é um movimento de correção. O preço ele foi até lá em cima e corrigiu. Então, caso o preço faça um novo movimento de alta, ele faça isso daqui, ó, e ele limpe o topo dessa forma, você vai atualizar seu fundo para cá, para cá. Então, atualizei o meu fundo agora. Isso é leitura candle a candle, tá? Então, beleza. Agora, ele já criou, lembra lá, a falsa indução. Lembra? Ele criou a falsa. Deixa eu colocar um ponto de interesse aqui em cima. Ele criou a falsa indução. Agora ele alcançou o nosso ponto de interesse. Ou melhor, ele não fez, né? Verdade, ele não fez porque ele não. Então vamos exemplificar melhor. Deixa eu puxar mais pra cima aqui. Porque ele não fez a mudança de caráter, né? Tá chegando no ponto de interesse, aí ele limpa o topo. Limpa o topo. Limpou o topo. Daí agora o próximo candle vem e limpa o fundo. Um engolfo bonitão assim, ó, pra você vender mesmo. Desse jeito, assim, ó. Ele violou o fundo? Violou o fundo. Não importa se é corpo ou pavio, tá? Para quebra de estruturas, nós analisamos o corpo. Agora, para consumo de liquidez, nós analisamos o pavio, tanto o pavio quanto o corpo, tá? Então, agora ele fez a mudança de caráter aqui, né?
Agora ele fez a mudança de caráter. Só que ele não chegou no ponto de interesse, tá vendo? Ele ainda não deu. Então isso daqui é o quê? Uma indução, certo? Então, você não vai vender aqui. Ignora meu gato aí também, tá? Provavelmente vai aparecer. Então aqui é a indução. Para você poder vender, ele quer que você considere esse aqui o seu ponto de interesse, ó, para você vender aqui. Ele quer que você faça isso. Daí você não vai fazer. Então agora você já tem, ó, um novo topo atualizado, certo? Seu topo tá aqui, né? Seu topo, tá? Você tem um fundo atualizado também, ó. Vou pegar um pagozinho aqui. Só um minuto que eu vou fazer um negócio aqui com o meu gato. Voltando aí, galera. O gato tava pedindo comida ali. Desculpa aí. Mas agora nós temos um fundo atualizado, certo? Nosso último fundo válido, tá? Para mudança de caráter. Né? Quero enfatizar bem isso aqui. Beleza. Agora nós temos nosso topo, nosso fundo. Não, agora, para confirmar a mudança de caráter verdadeira, nós precisamos que o preço alcance o nosso ponto de interesse e faça a mudança de caráter. Então, nós vamos ter aqui um candle de alta. Por assim. Um candlezão de alta. É assim. Aí, beleza. Seu fundo ainda está lá embaixo, certo? Seu fundo está lá embaixo. Ele já alcançou o seu ponto de interesse? Já alcançou. Ó, já alcançou nosso ponto de interesse. Alcançou nosso ponto de interesse. Agora, para ele confirmar a mudança de caráter, ele precisa limpar o fundo. Aí você já pode ficar ligeiro aqui, ó. No seu topo, ele limpou o topo. Beleza, você tira. E você vai atualizando aqui, ó. Bom, limpou. Tá limpando só a liquidez, só limpando a liquidez, só limpando a liquidez e tudo mais. Agora você vai ficar de olho que ele precisa limpar o fundo, senão você tá de olho no fundo. Caso ele faça um candle aqui, ó, o candle já faça isso daqui, aí beleza, é uma coisa, mas é difícil acontecer isso. Daí ele vem aqui e faz um candlezinho aqui de baixo. Faz um candlezinho aqui de alta. Assim, ó. Bem pequeno. Isso aqui. Aí ele faz esse candlezinho aqui pequenininho de alta. Aqui. Aí, ó, na onde que está o seu topo e o seu fundo? Seu topo agora é esse daqui, ó. Por quê? Porque esse candle, ele limpou o anterior. Ele ficou mais alto do que o anterior. Então, lembra que esse aqui é um candle de... É um movimento de continuação. Ó, movimento de continuação. Tá vendo? Observa que anteriormente, ó. Vamos desenhar esse daqui, ó. Ele impulsiona. Desenha aqui, ó. Ele impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige. Aqui é a indução, beleza. Impulsiona e até agora ele não corrigiu, tá vendo? Então esse aqui é um candle de continuação. Nós precisamos que ele faça isso daqui, ó. Ou que ele faça isso daqui, ó. Que está lá no último fundo, tá vendo? Então ele vem agora e deixa um candlezinho aqui de baixo. Pode ser aqui um inside candle. Pode ser aqui que ele faça um candlezinho assim, ó. Dá esse exemplo aqui agora. Daí ele faz essa correção. Aí você vai fazer o quê? Atualizar o seu fundo. Mas não esquece de ficar esperto, tá? Com esse ponto aqui ainda, tá?
Então ele fez aqui o fundo. Daí depois o próximo candle, ó, ele faz isso daqui. Deixa eu pôr um paviozinho aqui de nada, só para não ficar tão colado assim as informações. Paviozinho assim de nada. Aí ele fecha esse candle. Aí o próximo candle, ele é um candle de alta, que ele limpa a liquidez. Então ele limpou o topo, certo? Aí você vai fazer o quê? Atualizar a sua limpa de liquidez. Chatinho isso aqui, né? Mas é uma leitura candle a candle, tá? Uma leitura bem eficiente ali, minuciosa. E é bem agressiva também, tá? Daí depois ele vem aqui, faz esse candle de baixo. Aí, ó, ele já limpou o nosso fundo, certo? Então, agora ele limpou o fundo e limpou o topo. Então, agora nós temos uma mudança de caráter válida. Por quê? Ele já criou a indução e ele já alcançou o nosso ponto de interesse, tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Marcar o nosso ponto de interesse. Aí, se você quer marcar, tipo, só o candle aqui, beleza. Você quer marcar o candle toda essa zona? Beleza. Aí é com você, o que você achar melhor. Eu vou exemplificar aqui que nós marcamos só o pavio. Marcamos aqui. Agora, o que que nós queremos? Que ele faça a mudança de caráter em 1 minuto, tá? Tudo aqui em 15. Em 15 minutos. Tudo isso só para poder surfar o pullback, tá, galera? Então, beleza. O preço fez isso e alcançou agora aqui 1 minuto. Agora, o que que você vai esperar aqui em 1 minuto? O preço vir aqui, fazer a mudança de caráter. Aí ele vai fazer a mudança de caráter aqui, mesmo esquemático. Você pode surfar aí o movimento de baixo, tá? Aquela regrinha, né? Receitinha de bolo. Isso aqui é um operacional, viu, galera? Se vocês operarem desse jeito que vocês já vão conseguir ter um certo lucro, certo resultado. Fez a mudança de caráter, você vai marcar que seu ponto de interesse aqui dê 1 minuto, tá? Aí você vai vender aqui, ó. Vamos ver o negócio. Aqui tá longe. Deixa aqui. Aí você pode vender aqui. Se você quer deixar o stop mais conservador, pode deixar acima do topo de 15 minutos. Se você quer deixar ele mais agressivo, você pode deixar aqui em 1 minuto, tá? Então nós temos aqui o nosso topo, né? Aqui, o que é isso aqui? Nosso possível topo, né? Nosso topo aqui, nosso possível higher high. E o nosso possível. Não vou. O nosso possível swing low. Entendeu? Nosso possível swing high, perdão. Tá? Se você quer deixar aqui atrás de 1 minuto, você pode deixar. Quer deixar aqui atrás de 15, você também pode deixar que não está errado. Para quê? Para surfar até o nosso ponto de interesse lá. Beleza? Então isso aqui é a teoria, tá? Isso aqui é a teoria, bonitinho, né, na teoria. A teoria tudo é bonitinho. Agora,
Vamos para a prática. Quer tirar um print aí, uma coisa? Isso também serve para surfar movimento de baixa, tá, pessoal? Isso aqui pode chamar de falso negativo também, né? Tem aula aí explicando. Beleza? Agora vamos para a prática aqui. O gráfico. Aqui, ó. Eu tenho uma impulsão, certo? Uma impulsão, uma correção, uma impulsão. Agora eu estou tendo aqui uma nova impulsão. Então, para mim fazer a mudança de caráter aqui, ó, qual que é o meu último topo? Deixa eu ver aqui, topo. Isso é em 15 minutos, tá? Vou escrever aqui o nosso fundo. Beleza, agora nós temos um topo e um fundo, certo? Ó, nosso topo e nosso fundo aqui embaixo. Então, beleza, agora vamos seguindo toda essa movimentação, ó. Por isso ele faz uma impulsão, ele precisa limpar aquele topo lá, tá vendo? Não esquece isso. Então, nós só vamos ir atualizando o nosso fundo, ó. Ele faz a impulsão e a correção. Então, eu posso atualizar o meu fundo para cá. Estou em 15 minutos, tá? Atualizei. Beleza, então vamos fazer essa leitura, bem devagarzinho, com bastante calma. Ó, ele impulsiona, ele vem, esquece, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quem dá quem daqui, ó. Olha lá, impulsionou, beleza. Agora, qual que é meu fundo? É esse daqui, ó. O fundo, meu topo continua sendo aquele, tá? Então, vamos dar um play aqui. Olha lá, corrigiu de novo, tá vendo? Ficou contido. Ele não violou a máxima do anterior, tá vendo? Agora ele violou. Então, agora eu já posso atualizar o meu fundo. Ó. Observa que, para considerar uma mudança de caráter, ele está lá em cima ainda, tá? Você só vai atualizando o seu fundo, ó. Ele violou quem do anterior, tá vendo? Violou. Beleza, atualizei o meu fundo agora. Corrigiu. Violou. Agora, ó, você precisa ver. Esse candle aqui, ele ficou nivelado com o anterior? Vamos ver aqui, vai ter que dar um zoom aqui. Ficou nivelado. Essa mínima ficou nivelada com o anterior? Ficou nivelado. Então, qual que foi a movimentação que ele fez? Vamos desenhar. Uma leitura candle a candle, tá? Ele impulsiona, corrige e impulsiona. Então, ele já deixou um fundo mais baixo. Você já pode, você vai atualizar aqui seu fundo. Beleza. Agora ele limpou o topo. Maravilha. Limpou o nosso topo. Agora, para confirmar a mudança de caráter, ele precisa limpar nosso fundo, certo? Então, vamos ver. Olha lá. Já limpou nosso fundo de cara. Agora, o que, que você vai fazer? Você pode esperar o que agora, ó? Eu não sei se eu dou esse exemplo porque é muito agressivo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas é escolher cada um. Você pode, quando ele faz esse consumo aqui em 15 minutos, ó, você pode tentar pegar uma mudança de caráter aqui em cima, tá? De 1 minuto. Vamos ver lá.
Melhor, deixa eu voltar pra cá. Então aqui ele fez a mudança de caráter de 15 minutos. Beleza. Aí você vai marcar aqui toda a sua zona de supply. Marcou toda a sua zona de supply. Agora você vai lá para 1 minuto. Agora o que que eu falei, né? Lá, ó. Em 1 minuto ele sempre vai antecipar. Por quê? Ó, aqui é o nosso topo lá de 15 minutos, certo? Aparece aqui. Vamos fazer a leitura aqui em 1 minuto. O que que estava acontecendo? Aqui era o nosso fundo. Daí ele vem, ó. Impulsiona, corrige, impulsiona, corrige. Então, você poderia ter colocado essa mudança de caráter, ó, em 1 minuto aqui, ó. Mas aí não mudaria praticamente, né, muito, né? Ó, tá vendo? Teria sido aqui em vez de ser ali embaixo. Mas aí não mudaria praticamente nada aqui nesse caso. Mas você pode fazer isso, ó. Observe que depois ele só vai fazendo candle de continuação. Ó, candle de continuação, continuação, continuação. Então, em 1 minuto, a sua mudança de caráter estaria aqui embaixo. Tá vendo? Agora vamos voltar para lá. Aí. Então, beleza. Agora, o que que você vai fazer? Você vai marcar seu ponto de interesse de 15 minutos ou de 1 minuto. De 1 minuto, de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos. Você vai ter que navegar entre os times agora, deixar um ponto de interesse para você poder vender. Então, aqui em 1 minuto, o que que você tem aqui? Ó, em 1 minuto. Vou fazer a leitura bem devagarzinho. Né? Nós vamos marcar aqui a nosso ordem block aqui na extremidade, né? Bem padrão. E nós temos aqui o quê? Uma mudança de caráter, não. Uma ineficiência aqui, ó. Você vai marcar essa ineficiência. Deixa eu botar ela aqui. Mas nós temos aqui, ó. Nós temos aqui um buy to sell, né? Você pode marcar tudo isso aqui, isso tudo em 1 minuto. Ele consome a liquidez do anterior, ó. Consome essa liquidez, tá vendo? Ele viola a mínima do anterior. Seria um buy to sell, comprar para vender. Observa que ele faz isso aqui, ó. Ele vem, consome, que faz isso, tá vendo? Então isso aqui é um topo, que pode ser respeitado, tá? Não sei se você sabe disso aí não, hein? Mega dica, hein? O que nós temos aqui? Uma ineficiência. Então, beleza. Isso em 1 minuto, tá, pessoal? Isso em 1 minuto. Vamos olhar em 2 minutos. 2 minutos você poderia marcar todo esse ordem block, né? Ó. Aqui. E essa ineficiência aqui. Então, em 2 minutos tem menos ruído, né? Em 3 minutos, poderia marcar apenas essa zona aqui, ó. Né? Falando que você vai voltar aqui e tal, e vai embora. Agora vamos ver, vamos ficar lá em 1 minuto mesmo e vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui em 5 minutos também. Mais 5 minutos tem uma baita ineficiência aqui também. Eu não fiz backtest, então não sei se vai voltar ou não. Mas aqui é a nossa mudança de caráter, tá? Né? Você já pode fazer o quê? Olha essa mudança de caráter, como você vai antecipar muito movimento, tá vendo? Você pegou uma mudança de caráter bem no começo. Vamos lá, tá vendo? Tem toda essa movimentação aqui para poder fazer. Vamos lá para 1 minuto de novo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos abrir aqui. Está vendo? Ó. Só dá pra dar um play aqui e vou deixar ele embora pra ver. Deixa eu colocar no time maior, porque vai ser mais rápido, né? Pra gente ver se ele alcançou lá, se ele voltou lá ou não. É claro que tem outros modelos de entrada, né, cara? Por exemplo, poderia usar aqui um break retest, né? Sei lá, sei lá, uns outros pontos aí. Mas aqui não é o intuito, a aula é essa, né? Eu só quero mostrar quando o preço volta, né? Aqui eu nem sei se ele voltou. Aqui eu acho que ele foi embora de vez, hein? Provavelmente ele foi embora de vez, ó. Foi embora de vez mesmo.
Mas vamos olhar agora aqui, ó. 5 minutos. Vamos ver, 5 minutos. Nós já estamos em 5 minutos, né? Então, em 5 minutos, onde que seria a mudança de caráter dele? Seria aqui no mesmo lugar. É, não tá muito bonito, não. Vamos em 3. Eu gosto quando acontece esse negócio aqui fora do padrão mesmo. Porque é muito fácil, né? Eu fazer um backtest aqui e mostrar bonitinho pra vocês, né? Mas nem sempre, galera, ó. Às vezes, ó, é o que eu falo pro pessoal lá da mentoria privada. Às vezes, se você fica esperando a mudança de caráter, o preço voltar, nem sempre ele volta. Entendeu? O pessoal ele ensina esse negocinho bonitinho aqui de livro, mas a verdade é que, né, nem sempre volta, né? E a verdade é essa, entendeu? Nem sempre volta. Então, se você ficar esperando muito, às vezes, você ficou esperando, esperando, e o preço foi embora sem você, entendeu? Ó, em 15 minutos, o que aconteceu? Ele fez a mudança de caráter e não voltou. Vamos ver se ele vai. Vou dar um play aqui, vamos ver em 15 minutos. Falando que ele não voltou, né? Ó, voltou sim, ó. Tá vendo? Falando mal aí. Então, pelo menos aqui em 15 minutos ele voltou. Vamos ver agora lá na extremidade. É claro que você não vai ficar esperando tudo isso acontecer, né? Você já. Então, beleza. O que eu estava falando, né? É muito fácil eu fazer um backtest e vir aqui mostrar o bonitinho, né? O que é ensinado aí bonitinho. Mas a verdade é que nem sempre vai ser bonitinho, né? Então agora o que que nós precisamos? Ó, ele está perto do nosso ponto de interesse, ó, ele está na nossa eficiência. Tá vendo? Fez a mudança de caráter lá em 15, beleza. Tal. Agora nós precisamos da mudança de caráter em 1 minuto, tá? Então vamos acompanhando aqui, ó. O preço ele faz na impulsão, corrige, impulsiona, corrige. Beleza, vamos com calma. Aqui seria. Eu vou já usar a nossa mudança de caráter aqui, tá? Mudança de caráter. Ter o nosso fundo e o nosso último topo. Aqui. Pode ser esse aqui ou pode ser esse aqui. Vamos ver esse aqui mesmo. Aqui. Passou. Ele fez o nosso fundo e agora ele impulsiona e corrige. Aqui, ó. Impulsionou e corrigiu e impulsionou de novo. Então, nosso último fundo, vamos atualizar aqui. Aqui, nesse inside candle. Então, se ele perder esse fundo aqui, ele faz uma mudança de caráter, ele já encostou em uma zona de ineficiência. Então, você já pode pensar em arriscar uma operação, né? Vamos lá. E olha como ele respeita, cara. É fantástico, né? Olha como ele respeita, cara. Beleza. Agora vamos aqui atualizar o nosso topo. Alcançou a nossa zona de 1 minuto, lá, nossa primeira zona, né? Fechou a nossa ineficiência. Nosso último fundo é esse aqui. Lembra, ó, se você dá o Ctrl, ele segura, ele magnetiza, né? Se você dá o Shift, ele arrasta na linha reta, tá? Ele alcançou. Agora, se você quer ser mais conservador, você vai esperar ele limpar esse fundo. Corrigindo, 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 tá? Corrigindo, corrigindo. Fez a mudança de caráter. Beleza, fez a mudança de caráter. Aí o que que você vai fazer? Você vai marcar, né? Isso falando, ó, o que é ensinado bonitinho, né, galera? Tipo assim, uma receitinha de bolo, né? Aqui, ó, em 2 minutos, deixa eu ver. Aqui em 2 minutos, não, 3 minutos. Aqui em 3 minutos, acho que provavelmente eu bateria uma ordem, né? Então ele fez a mudança de caráter. Agora você precisa marcar seus pontos de interesse, né?
Então você pode marcar. Eu vou marcar. Eu não vou ficar entrando em questão de pontos de interesse aqui. Eu vou marcar só ordem block, tá? Mas se você aí que já tem um conhecimento aqui, não existe só ordem block, né? Existem outros tipos de pontos de interesse. Já pode ter marcado um break retest, pode ter marcado outras coisas. Marquei aqui uma ordem block de 2 minutos. Em 3 minutos, vamos ver. Marcar, ó, em 3 minutos, tá vendo? Por isso que é importante a gente ficar navegando entre os tabs. Vou marcar aqui em 3 minutos. Ver o tamanho de stop. 5 pips. Se deixar atrás de todas, 7 pips, tá um pouco grande, né? Beleza? Aí na volta, vou bater uma ordem já de cara. Se ele voltar, né? Voltou. Nessa volta, o que você vai ter que. Eu acho que ele segurou no de 2 minutos mesmo. Segurou no de 2 minutos. Você já pode bater uma ordem nessa volta aqui, ó, sem medo, cara. Pode bater, ó, uma ordem. Aí você quer deixar um stop aqui atrás dessa zona, você pode deixar. Ou quer deixar atrás de toda essa zona? Pode deixar. Quer deixar atrás de toda aquela zona de 15 minutos? Perfeito, pode deixar. Tá? É com você. Aqui eu vou deixar o stop bem curtinho aqui atrás dessa zona, tá? Aqui nessa volta, ó. Quer ver? Não quero dar play não. Deixa eu voltar aqui. Você vai pendurar a sua ordem aqui nessa zona. Tá? Aí quando ele faz essa volta aqui, ó lá, ele foi lá, tá vendo? Foi lá em cima. Ele já acionou a sua operação. Aí você já tá na operação. Como eu falei, se quer deixar o stop aqui, você pode deixar. Se quer deixar o stop curtinho, mais largo, você pode deixar também. Lembrando que ele está em estrutura de alta, ó. Em 1 minuto, qual que é o nosso último fundo, ó? Esse fundo, ó. Nossa, que aula, hein, mano? Esse fundo quebrou esse topo. Então, essa supply precisa perder esse fundo. Se ele não perder, se torna liquidez aqui, tá? Então, vamos dar um play aqui. Lá tá andando, deixa eu dar um play aqui. Lá tá fluindo, fluindo. Vamos ver se vamos tomar um stop ou não. Tá na operação, tá na operação. E eu acho que nós cravamos um topo. De verdade, galera, eu não fiz nenhum backtest, tá? Se ele voltar a estopar, beleza, mas eu não fiz nenhum backtest. Tá? Olha aqui como ele vai fazendo a sua movimentação. Vamos jogar para 15 minutos, para ver se ele já foi de vez ou não. Caraca, olha. Aí vamos dar um play. E você, nossa, olha, que trade, hein? Você poderia ter saído aqui nessa demanda, né? Sei lá, poderia ter saído. Tem essa demanda aqui, né, de 15. Poderia sair nela? Poderia sair um PDH, sei lá. Aí, tudo saiu na demanda, pronto. Pegou o seu take aí, ó. Que operaçãozinha bonitinha, né? De 16 para 1. E olha como ele bate lá e já volta tudo, tá vendo? Agora, ó, em 15 minutos, ó, ele já fez a mudança de caráter de novo, tá vendo? Viu? Então é isso, pessoal. Essa é a aula sobre mudança de caráter, tá? Acabei abordando outras coisas, né? Mas, mano, pra mim ficou uma aula fenomenal, tá? Já ficou até um operacional pra vocês aí, ó. Quem for ligeiro vai agregar muito essa aula. Nossa operaçãozinha aí pagou 16 para 1. Fechou? É isso. Deixa eu aproveitar para fazer o meu marketing aí, né? Dá uma força lá para mim no Instagram, beleza? Puder compartilhar aí o nosso trabalho, tá? Tá crescendo, ajudando todo mundo aí. Se você se interessar pelo conteúdo gratuito, tem o conteúdo pago. Tem muito, muito mais informações, tá? Que eu falei, esse aqui é o conteúdo que eu vou soltar no pago e no gratuito. Mas no pago eu vou gravar uma aula extra, onde eu vou passar outros conceitos só sobre mudança de caráter. Vou dar uma ênfase melhor só sobre mudança de caráter na prática, tá? Então é isso aí. Pessoal da aula da mentoria privada vai ter essa aula aí, né, extra. Pessoal da mentoria gratuita, né, do conteúdo gratuito, essa aula já tá muito boa mesmo. Já dá para vocês ter um operacional aí bem definido.
para comprar e vender em zonas premium e desconto com a mudança de caráter. Uma aula mega sobre mudança de caráter. Assiste e reassiste. Se tiver dúvida, você pode mandar lá no meu direct do Instagram ou no meu Telegram, né? Beleza? Ou até mesmo lá na turma gratuita, né? Do grupo lá. Nosso grupo lá do Telegram gratuito. Fechou? Da turma gratuita. Operaçãozinha bem top, né? Isso aí, pessoal. Então, qualquer coisa, estou à disposição aí de vocês. Um abraço e bons estudos aí a todos. Tamo junto.